de uma escola da Índia, né? Então, e ao lado direito é o nosso presidente global, Rodney Briggs, com os nossos alunos da Índia. Então, a Maple Bear, como que ela começou? Ela nasceu a partir dos Canadian Education Centers, né? Então, o que eram esses Canadian Education Centers? Eram como se fossem agências de fomento, de intercâmbio, né, para levar alunos interessados em estudar no Canadá. Então, existiam agências espalhadas em várias partes do mundo, e o Rodney Briggs era um dos diretores desse projeto. Esse projeto, inclusive, tinha o apoio do governo canadense, né? E, bom, em 2004, em uma das palestras que o Rodney Briggs fez, né, estava presente um empresário brasileiro que está muito ligado ao franchising, e depois, após a palestra, começaram as conversas com o Rodney Briggs. Ele se interessou muito por esse projeto, né, que levava alunos para o Canadá, e juntos eles pensaram no inverso. Por que não fazer o contrário? Ao invés de levar alunos para o Canadá, buscar um modelo onde pudéssemos levar o Canadá para os países que precisam de educação de qualidade. E escolheram o franchising, né, para que isso pudesse acontecer, né? Por duas razões, basicamente. O franchising ele é escalável, né? Você consegue, através do capital de terceiros, crescer de uma forma muito rápida. E no caso de educação, especificamente, é importante que esteja, de fato, uma pessoa engajada no dia a dia da operação, né? Então, e o franchising permite isso. A gente tem um processo de seleção bastante criterioso para justamente colocar as pessoas certas. Eu costumo dizer que o nosso desafio é escolher as pessoas certas para o lugar certo, para o momento certo, né? Então, o franchising ele permite isso, né? Você definir uma pessoa muito engajada para cuidar de uma escola, né? Porque, afinal das contas, a gente lida com a formação de crianças, e isso é de extrema importância. Então, em 2004 para 2005, começaram essas conversas, tiveram essa ideia de criar um modelo de franchising para que as escolas pudessem se difundir por várias partes do mundo. Em 2005 nasceu a primeira escola em Nova Delhi, né, então na Índia. Aí, no canto esquerdo da tela, vocês enxergam a foto de uma das escolas hoje. Então, se modelizou, a Índia é um dos principais mercados, né, existem um número importante de escolas na Índia, né? Aí, em 2007, já tínhamos 12 escolas, então, tanto no Brasil como na Índia, Brasil, Índia e Coreia. E em 2017, a gente chegou à marca de 75 escolas, e foi quando o Grupo SEB, que é um dos maiores grupos de educação do país, adquiriu os direitos de operar a Maple Bear, a princípio em toda a América do Sul, né? Pouco tempo depois incorporou a América Latina, e hoje o Grupo SEB detém a operação global, né, em 20 países, né? Então, esse crescimento aconteceu de forma exponencial, né, principalmente por quê? Porque existem muitos países que precisam e demandam de educação de qualidade, né? E hoje estamos presentes em 20 países, né, com mais de 400 escolas, mais de 41 mil alunos. Então, a Maple Bear hoje é a principal rede de escolas bilíngues, né, que utiliza o método canadense, uma das principais redes do mundo, nesse segmento. E por que a educação canadense, agora falando propriamente da educação canadense, por que ela é tão especial, né? Quem acompanha esse setor sabe que acompanha o PISA, né? Que o PISA é um programa de avaliação internacional, Program for International Student Assessment. E o Canadá, ele figura entre os principais países ranqueados, né? Considerando os países de língua inglesa, ele é o primeiro. Por que isso acontece, né? A gente vai conversar um pouco com a Rebeca, após essa introdução, para entender um pouco da visão dela. Né? Porque o Canadá tem uma... Eu vou contar um pouquinho sobre a metodologia canadense, aos poucos isso vai ficando claro para todos, mas depois a gente vai ouvir da Rebeca propriamente como que isso se dá na visão dela, né? O que, de fato, a gente pode notar é que, bom, os resultados de 2018, essa é uma avaliação trienal, mostraram que, de fato, a gente, considerando a comparação do Brasil versus a média da OCDE, a OCDE é a instituição que aplica essa avaliação no mundo.
Então, comparando um pouco da pontuação do Brasil versus a média da OCDE, e especificamente olhando para leitura e matemática, a gente percebe que a gente teve um crescimento nas duas áreas, né? Agora, a posição do Brasil nesse contexto ainda está muito distante, né, do que nós gostaríamos. Então, aqui a gente pode perceber que o Brasil figura entre 58º e 60º lugar em leitura. E falando propriamente sobre matemática, né, 72º e 74º. Então, a gente está lá atrás no ranking, né? Agora, se considerássemos, aí essa informação, esse slide traz essa informação, que se nós considerássemos as escolas particulares, o desempenho das nossas escolas particulares, da elite das escolas, o Brasil figuraria na 5ª posição. E aí, ou seja, né, essa expansão, esse crescimento da Maple Bear, ela está transformando a educação no Brasil, porque gera um impacto em muitas escolas particulares e também tem desdobramentos em escolas públicas. A gente vê que em São Luís do Maranhão foi plantada a primeira escola bilíngue pública, né? Então, o mercado está se movimentando, a Maple Bear é um vetor de crescimento desse mercado. Aqui, ao lado inferior direito, vocês veem a frase Today a reader, tomorrow a leader. Esse é um dos pilares principais da Maple Bear, né? De ter um enfoque muito forte para a leitura. Então, de fato, nós estamos formando líderes que vão impactar diretamente no Brasil nesse momento, né, de desenvolvimento, de transformação tão rápida e tão dinâmica como está acontecendo. Seguindo. E aí, pessoal, né, olhando para esse desenvolvimento da matemática, né, tanto a matemática como a leitura cresceram no PISA, nossa pontuação no Brasil, né, apesar de estarmos andando para o lado aí nos últimos anos, voltou a crescer, né, e trazendo um pouco das evidências, né, da Maple Bear, do papel da Maple Bear nesse contexto, aí a gente tem alguns medalhistas das Olimpíadas da Matemática, né, então, na Maple Bear, os alunos têm vontade de aprender matemática, né? Tudo é feito de uma forma mais lúdica. Ele aprende sem perceber sem aquela forma traumática de decorar tabuada, de trabalhar muito no âmbito da memorização, né? Então, aí a gente tem exemplos de uma viagem para a Índia, né? Fotos da turma de Mogi, né? Então, Sorocaba. Então, a gente sempre tem um dado importante. A gente teve um dos convites feitos para os alunos nossos na escola de Mogi, teve adesão de quase 95% dos alunos. Então, isso demonstra que a gente está no caminho certo em relação à metodologia, a forma de ensinar, né? E falando sobre o setor de educação, né, eu separei aqui, pessoal, um artigo do G1, que fala exatamente sobre esse momento de crise, né, ao qual as escolas elas estão crescendo, em detrimento de outros setores que vêm diminuindo empresas, né, vêm encolhendo. Então, aqui tem o link para essa matéria, né, em meio à crise, mercado de educação é o que mais cresce em número de empresas no Brasil, né, diz o IBGE. Né. Então, eu trouxe aqui tem um gráfico que mostra aqui as principais setores e a educação despontando com 37% de crescimento. E aí, pessoal, eu separei também 3 pontos importantes que diferenciam uma escola regular, né, de outros negócios, né, de outras empresas. E o Léo vai falar um pouco disso também. A gente tem franqueados que têm outros negócios em outras áreas e estão com um pouco de dificuldade nesse momento. Agora, o setor de educação, ele é um mercado que ele é regulado, né? Então, a demanda ela é contínua, né? Ou seja, é obrigatório matricular os alunos a partir dos 4 anos. Então, isso é um mercado que é regulado e existe uma obrigatoriedade, existe uma demanda que ela é garantida, sempre vai existir, enquanto for regulado, obviamente. Né? O segundo ponto aqui, que eu destaquei, é a alta previsibilidade financeira. Uma escola regular, você já sabe, no terceiro trimestre, normalmente, você já sabe 80% ou 90% da sua receita para o ano seguinte. Então, você consegue se planejar.
né, não tem os altos e baixos do varejo tradicional, né, de outros modelos de negócio. E o terceiro item, que é a receita recorrente, né? Então, a gente vê operações que, principalmente, que estão concentradas em shoppings, estão fechadas, e, de fato, quem não tem um colchão, né, está sofrendo um pouco em relação ao fluxo de caixa para pagar funcionários, etc. E aí o governo está tentando uma série de medidas de crédito para poder dar um pouco de fôlego, né? As instituições estão se movimentando nesse sentido. Então, o setor de educação ele é mais sólido, mais seguro, né, para se investir e, obviamente, traz um legado, né? Traz um legado embutido aí nesse contexto, né? Você, de fato, interfere na sociedade, na comunidade local, tem, de fato, ter um espírito por trás, um propósito por trás de qualquer investidor que tenha um interesse em investir no setor de educação. E falando sobre, né, a metodologia, ainda se aprofundando um pouco mais, né, o que é a Maple Bear? Né? A Maple Bear ela é diferentemente de algumas, do que se pensava, que nós atuávamos especificamente na educação infantil, é uma escola regular que atua no ensino infantil fundamental e médio. Então, vocês percebem nesse slide os três logos que justamente conseguem ilustrar isso. Né? Então, o logo do infantil, do lado esquerdo, aí o ursinho vai crescendo, né, já para ilustrar o fundamental, e a nossa high school, que é esse urso maior, é o ursão aí. Né? Eu estou até com o meu ursinho aqui, é o meu teddy bear aqui, então, que as minhas filhas adoram. Tem uma força muito grande no infantil, mas a Maple Bear também atua nos outros segmentos. Né? Usa a metodologia canadense e é uma escola que respeita 100% das diretrizes brasileiras. Tá bom? Então, isso que fique bem claro. Né? A Maple Bear é uma escola regular que atua em todos os segmentos. Agora, a educação canadense, propriamente, a nossa metodologia, ela é canadense de fato, né? E um dos principais pilares é o aprender fazendo, o learning by doing, né? O aprender através de projetos. E esse gráfico mostra que o fazer implica em ensinar. Então, a gente estimula as crianças a ensinar os colegas a trabalhar de forma colaborativa. Vocês percebem nessas imagens em cima, o aluno explicando alguma atividade para os seus colegas, sempre mediado pelo professor, né? E do lado esquerdo vocês percebem as crianças trabalhando de forma colaborativa. Então, esse gráfico mostra que em torno de 90% da aprendizagem ela vem através do fato de ensinar. O próprio fato de eu estar aqui compartilhando algumas informações com vocês já também me capacita, né, para que eu aprenda cada vez mais pelo simples fato de poder transmitir, né, de trabalhar e as sinapses, né, através desse processo de comunicação entre os neurônios, esse processo químico, e por conseguir transmitir isso para vocês. Né? E essa jornada de aprendizagem das crianças, então, elas envolvem a busca de informações, né? A gente estimula a curiosidade, eu costumo sintetizar como inquiry-based learning. O professor, ele não é o detentor de verdades absolutas, ele faz perguntas, e através das perguntas ele promove discussões e desenvolvimento da aprendizagem. Né? Então, as crianças são estimuladas a resolver problemas, desafiadas continuamente. Eu falo com propriedade que quando eu busco minha filha na Maple Bear, ela estuda aqui numa unidade aqui em São Paulo, ela sai exausta, né? Porque pensar de fato cansa. Né? Então, essa é o nosso core, né? Nosso pilar, né? Então, as crianças, elas são protagonistas, elas tomam decisões, elas assumem riscos. A Unesco, ela tem uma série de habilidades, são 21 habilidades que foram definidas para preparar essa criança para o século XXI. Eu destaco os 4 Cs, né? A colaboração, a criatividade, o pensamento crítico e a comunicação. Né? São 4, o pensamento crítico é o critical thinking. Né? Então, os 4 Cs, que são habilidades essenciais para esse século XXI, e a Maple Bear está 100% dentro desse contexto, né? Desenvolvendo a criatividade nas crianças, atuando para que elas trabalhem de forma colaborativa, estimulando o pensamento crítico, né, que elas emitam opiniões, que elas pensem sobre diferentes assuntos dentro de um contexto que faça sentido para elas, né, e que elas aprendam a se comunicar. Tá? E aqui você tem exatamente o cenário, né, de uma escola canadense e de uma escola Maple Bear. Né? O que vocês enxergam aqui, o que vocês
vão se deparar no Canadá. Então, tudo acontece dentro dessa sala de aula. Então, vocês percebem as mesas circulares, a própria disposição das mesas já denota um pouco sobre o nosso método, né? Vocês percebem que tem sempre um professor, um teacher, um assistant teacher dentro de sala de aula, 2 professores. Vocês percebem que tem crianças trabalhando de maneira autônoma, tem crianças trabalhando sendo assessorada, né, pelo professor, que é um mediador dentro desse contexto. A biblioteca fica dentro de sala de aula. Então, esse é um exemplo de uma sala de aula Maple Bear, que é diferente do que a maioria de todos que estão aqui, né, teve a experiência, que é estudar numa sala de aula tradicional, onde o professor fica de um lado, o aluno do outro, aquele distanciamento enorme, né, e você levanta a mão lá e faz uma pergunta, e nem sempre você tem coragem de levantar a mão novamente, caso não tenha entendido. O processo de trabalhar de forma colaborativa, isso se torna normal para o aluno, né? E a capacitação do professor nesse contexto é muito importante. A gente tem parcerias com a Universidade de Winnipeg, a Rebecca vai também falar um pouco sobre as nossas parcerias, né? Os nossos professores têm um programa, participam de um programa de treinamento contínuo, então a capacitação é fundamental. A gente recebe muitos canadenses aqui no Brasil o ano inteiro, né, treinando cada escola especificamente, né, atendendo necessidades específicas, e a gente tem também, obviamente, uma série de treinamentos coletivos também, tá abordando temas diversos, cultura Maple Bear, o computational thinking, né, linguagem de programação, então tem uma série, a matemática, as ciências, né, tudo isso que as principais disciplinas envolvidas, a gente tem uma série de módulos e um programa de treinamento contínuo. Ao mesmo tempo, pessoal, a Maple Bear ela é uma instituição legítima, né? Ela é reconhecida pelo governo canadense, ela é reconhecida, que é a foto do ex-cônsul-geral do Canadá, Stéphane Larue. Então, a gente tem a chancela aí das principais instituições do Canadá e somos os legítimos representantes da Maple Bear, né? A gente oferece, obviamente, todo o pacote de padrões que é inerente a qualquer franquia, né? Então, já passando pelo modelo arquitetônico, aqui é uma imagem de um projeto, de uma escola. Aqui é a escola do nosso franqueado, que está aqui hoje, né, em Atibaia. Né, ele vai contar um pouco como é que foi a experiência dele no processo de implantação, como é que foi, né, como é que está sendo hoje a experiência, né, atuando como diretor de uma escola. Então, vai contar um pouco sobre a experiência dele. E a gente vai falar um pouco sobre a estrutura também, sempre que estimulados por perguntas, né? Obviamente, tudo isso precisa ter um apoio importante de comunicação, de marketing. Então, a gente também provê uma série de ferramentas, de plataformas com peças e para que a escola, para que a mensagem da Maple Bear seja difundida para o maior número de crianças e de pais interessados em educação de alto nível. Bom, e quem a gente busca, né, como franqueado, né, quem a gente busca? Quem é o operador ideal de uma escola? Né? Eu costumo dizer que não necessariamente a gente precisa de um educador, alguém que já tem escola, já tem uma experiência importante na área de educação. E nós convidamos o Léo justamente por isso. Ele é um empresário que atuava em outro setor, né, e tinha um desejo, ele vai contar um pouco, tinha um desejo importante uma vontade de atuar com a educação, principalmente pela experiência que ele teve por ser pai de um aluno da Maple Bear, e obviamente tinha os recursos necessários para abrir uma escola. Então, não precisa ser um profissional da área de educação, precisa sim, né, sintetizando e usando um pouco do conhecimento de um professor canadense que me ensinou muito, que é o Don Farrell, isso em 2017, que ele utilizava o termo. Eu falei, Dom, o que é necessário, qual que é o perfil, né, para tocar uma escola, né, que é uma instituição tão importante para a sociedade? São duas coisas, Adriano, deep pocket e deep heart, né? Tem que ter os recursos necessários, né, mas talvez tão importante quanto o deep heart, né, que é o propósito, qual é a missão que eu estou levando adiante, né? Por que eu quero de fato atuar junto à formação de crianças, né? E preparando essas crianças para o século XXI. Então, precisa de recursos e precisa de propósito. Investimento considerando uma reforma de um imóvel, ele é a partir de 1,2 milhão,
tem algumas obrigações recorrentes, né? Tem um retorno importante em margem, que isso a gente vai poder falar com bastante propriedade, com mais profundidade em reuniões posteriores. Eu vou deixar o contato para caso alguém tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre o retorno. Né? O retorno, as margens de retorno são muito mais altas do que a média das operações de franchising trazem. Né? Um investimento de 1.200.000 traz em torno de 5% para cima. Né? O franchise, uma operação seja na área de alimentação, moda, vestuário, né, fitness, vai trazer 2,5%, 3% de retorno mensal de ROI. Né? Então, a gente traz margens mais interessantes, ao mesmo tempo, né, mas eu costumo dizer que ao mesmo tempo é uma operação mais complexa, né? Precisa de um engajamento maior, precisa estar no dia a dia, desenvolvendo as equipes, né, atuando diretamente junto à equipe administrativa, junto à equipe pedagógica, precisa ter esse interesse genuíno por formação de pessoas, né, por formação das crianças. Isso faz toda a diferença. Né? Criança, às vezes a gente sabe que se machuca, criança a gente sabe que tem algumas são mais agressivas, outras menos, algumas têm mais dificuldade de aprender, outras menos, então é um universo bastante complexo, e por isso a gente faz uma avaliação muito criteriosa para definir quem vai ser o nosso representante em cada cidade do país. E eu vou finalizar aqui, então, com o nosso mapa de expansão, a nossa intenção. Hoje a gente, essa apresentação, né, finalizar aqui, a gente vai estar presente hoje em todas as capitais, com exceção do Macapá. Então, Macapá, a gente está buscando, né, investidores e quem tiver o nosso representante local. Hoje ainda temos oportunidades em todas as regiões do país, com foco maior na região sul e sudeste. E na tela vocês enxergam alguns exemplos de cidades onde nós vamos abrir uma Maple Bear, né, e já estamos no processo de desenvolvimento dessas cidades. Né? Para quem tiver interesse, obviamente, em conhecer um pouco mais desse processo de expansão, um pouco mais sobre as cidades onde a gente tem interesse e vai abrir uma escola, né? Aí tem o WhatsApp, tem o nosso e-mail, a gente vai ter o maior prazer de marcar uma reunião individual, de poder conversar com vocês individualmente, entender um pouco das expectativas, né? E poder evoluir. Bom, agora vamos para a parte mais interessante aqui do nosso webinar, né? Essa foi a primeira etapa mais expositiva. Né? Vou começar fazendo algumas perguntas para a Rebeca e vou traduzir também. Rebeca, yes. Bom, vamos. Yes. Well, thank you again to participate on this webinar. Well, first of all, I'd like to understand from you about your experience with Canadian education. Why, in your vision, why is it so special? Why Canadian education is ranked among the best education methodology, considering especially the English-speaking countries? Canada is first. Why do you think, considering the ranking from PISA, why do you think the Canadian education is so special? So in Canada, education is considered a right. So we believe as Canadians that we should all have access to quality education. This is a distinction between the Canadian, the American systems, and the Canadian and United Kingdom systems. They both have very strong private school systems. In Canada, the majority of students, almost 95%, go to public school because the idea of education and quality. Let me just translate in parts. So a Rebeca tá falando um pouco diferente a educação do canadense versus os Estados Unidos, que é uma educação que foi difundida para todos, né? E em contrapartida, nos Estados Unidos, a maior parte das instituições são privadas. No Canadá, mais de 90% das instituições são públicas, né, e de excelente qualidade. Please, go ahead. So we consider access to education a right here. And as such, our public education is very well funded, and it is built by the best educators across the country.
Our system uses a methodology that puts students first. As you said in your presentation, Adriano, students learn by doing. So the Canadian system delivers high student interaction and talk time, dynamic activities, and memorable learning experiences. We know that this type of methodology develops learners who are ready for the future, leaders of tomorrow, because it develops students who can work well alone with others, students who are confident and have autonomy and empathy. And this is, in Canada, what leads to our high educational outcomes. And when I talk about educational outcomes, I mean high school graduation rates. Over 90% of Canadians have a high school diploma. And Adriano, you mentioned PISA. An important point about PISA is that it measures how students think, how they're able to apply what they know to real world situations. And Canadian students across the country are able to do that effectively because the Canadian methodology has prepared them to apply what they know to the world. Okay. And that's why we're ranked number one. Ok, let me translate it for the audience. Bom, ela mencionou novamente a questão do aprender fazendo, né? Da questão de aplicar os conhecimentos dentro de um contexto, né? Falou da diversidade, falou da importância de oferecer isso para todos, né? O Canadá ele tem uma característica de ter um enfoque muito grande na diversidade. Ele recebe bem, aí fazendo só um complemento em relação ao que ela falou, ela recebe bem imigrantes de diversas partes do mundo, né, e isso, de certa forma, contribui muito para ter uma educação de qualidade, né, uma educação pública, né, então, a maior parte das escolas são públicas, isso também traz uma conotação que favorece o desenvolvimento, né, de uma educação de excelência, o professor atua com espírito livre. Então, o aprender fazendo, o aprender colaborando, então, ela mencionou também a questão da interação, da colaboração das crianças. Isso faz total diferença, né? De dividir, de discutir juntos, né? E chegar em resoluções de problemas com muito mais eficácia e com muito mais qualidade. Rebecca, well, for second question here, what do you think that there is a difference when you look for different cities in Canada? Are there some differences in terms of the quality of the education? What is your vision? So the quality of education from coast to Canada is high. We know this because the PISA test is conducted across the country. When you participate in the PISA examination, you don't get to choose your best schools to participate. There's a random selection. So the fact that we consistently score high in PISA tells us that coast to coast, we're offering high quality education. What differs in different regions of Canada, like in Brazil, you have different regional differences. The curriculum, the culture of the region, the history of the region, there's some differences in what is it taught. But what is not different is the methodology, because the methodology is what delivers the outcomes. The high school education rate, etc. Ela falou que existem diferenciações, né, entre cidades no Canadá. O Canadá ele é dividido por províncias e existe algumas diferenças regionais, né, e talvez de conteúdo também entre as cidades, mas o que permanece, que torna essa educação mais homogênea é a metodologia. Então, a metodologia mesma, considerando todas as províncias, né? Isso que é a questão de você, reitero isso, é a questão de aprender fazendo e resolvendo problemas, né? Problemas dentro de um contexto, né? Então, isso que é importante. And Rebecca, what is the difference between a Maple Bear in São Paulo, where I am now, from, for example, any Canadian school in Toronto? What is the difference? Okay, so I can tell you confidently, we have many partners in Toronto, many partnering public schools that I've personally visited. I've visited many of our schools in Brazil,
And I can tell you that a Maple Bear kindergarten in Brazil looks like the best kindergarten in Toronto. The classroom design is the same because the classroom is designed to deliver Canadian teaching methodology. So you saw pictures in Adriano's presentation with tables for group, learning centers, area for play to learn by play. This is all built into design, and that's no different regardless of whether you're in Toronto or Natal or Manaus or Sao Paulo. You can translate that part, but then I have more, Adriano. Ok. Bom, ela está dizendo que não tem muita diferença, a gente não tem diferença entre uma escola em Toronto, uma escola em São Paulo, né? A própria, ela voltou a olhar, né, a enfatizar a imagem da sala de aula que eu compartilhei com vocês na apresentação, né, das crianças trabalhando em centros de aprendizagem, né? Então, não existe diferença entre o que acontece em Toronto e o que acontece aqui em São Paulo. Please. Yeah. And another point I want to make is that Maple Bear borrows from the best practices in Canadian education. So a Maple Bear classroom looks like the best example of a Canadian classroom. We're able to, go ahead. E a Maple Bear, na verdade, ela oferece o melhor do ensino canadense. Então, como o Canadá, né, ele tem diferentes províncias, e cada província tem autonomia para regular e para definir o programa que vai ser ministrado, né, o que é homogêneo é a metodologia, a Maple Bear acaba absorvendo as melhores práticas de cada província, e isso é um grande diferencial comparando até com as escolas canadenses. Please, Rebecca. Yes? Okay, just a little more on that. So, as we discussed, Maple Bear Classroom looks like the best Canadian classroom. And another reason for that is with Maple Bear, we're not drawing from the best Canadian practices of yesterday. We're constantly learning what is new and staying on top of the most innovative practices in Canadian education. And at Maple Bear, we're very agile. So we have access to that, and we can ensure that our classrooms are always up to date, that we're providing our school owners with the most up-to-date models for how the classroom should look and how lessons should be delivered. So that's a key difference and a benefit of Maple Bear, and an example of how we draw from what is great about Canadian education and deliver that in Brazil. E ela está o tempo todo olhando, né? Eu vou entrar um pouco no papel dela, no que ela faz de fato em Toronto. Ela falou um pouco sobre inovação, e a gente está sempre olhando para formas, né, de inovar e quais são as melhores práticas que estão acontecendo no Canadá. A gente está muito atualizado em relação a isso, seja na sala de aula, seja, né, no formato, em melhoria contínua em relação à metodologia. Então, inovação é um dos pilares nossos, né? And Rebecca, well, talking about your role to end this first part of the debate, how do you help the schools with partnerships, talking especially about universities, your relationship with universities, Canadian universities? Yes, so as you know, as was mentioned, I'm the manager of the Toronto office. The Toronto office is very important to Maple Bear in Brazil for building connections with Canadian universities. A point I want to make here is Maple Bear isn't a Brazilian company with Canadian branded schools. We're a Canadian company that delivers Canadian education. And that's why my office in Toronto works with Canadian universities to look at different options that we can provide schools and students. So examples of projects that we're working on, partnerships that we are developing. Adriano mentioned Winnipeg. Through Winnipeg, there are options for high school students who graduate and want to study in Canada to go to Winnipeg. There's professional development options for students. Adriano, if you want to translate that part, I can then continue about other examples. A Rebeca ela tem um trabalho importante de desenvolver parcerias, né, com instituições canadenses, e a universidades é uma delas, né, e falando especificamente da Universidade de Winnipeg,
ela faz a ponte, né, para crianças, para jovens que já se formaram na high school e querem fazer uma application, querem estudar numa universidade canadense, né, então ela desenvolve esse trabalho de intercâmbio, de parcerias, né, com universidades em geral. Please, go ahead. So Canadian universities offer a number of different programs. As I mentioned, professional development for teachers, preparatory programs for students who either are going to study in Canada or just want an educational experience for 3 months in Canada before they return and study in Brazil. We also look at ways that we can ease application restrictions on foreign applicants. So what's the benefit of being a Maple Bear student versus being a student at another school in Brazil? We are working with the universities so that Maple Bear High School students have better support to apply to foreign universities or local universities in Brazil if they want to. And Adriano, an example of some of the universities that we're talking to, we have Brock University, Trent University, and the University of Ottawa, which are all in Ontario. We're also working with the University of Montreal, which is in Quebec. And we're continuously looking to talk to more and more post-secondary institutions in Canada, because the key point here is that Maple Bear students who graduate will have options. So we're looking to provide them as many options as possible. Bom, são três, basicamente, vou resumir, são três áreas, né? Ela tem um trabalho, a área número 1 é o trabalho de desenvolver professores, os nossos treinadores, né? Os professores canadenses que vêm ao Brasil treinar os nossos professores. Então, no nosso Central Training, que é um treinamento central, a gente recebe em torno de 150, às vezes já chegamos a receber quase 200 canadenses, professores canadenses que vêm aqui compartilhar as suas experiências com os nossos professores. Ela falou também sobre programas, né, de curto prazo, 3 meses, né, para os alunos que querem ter uma experiência no Canadá. E, obviamente, tem também o terceiro item aqui dessa parceria, que ilustra essa parceria, que é prover um programa para que os alunos estudem numa universidade canadense. Dar esse apoio, né, para os alunos que estão se formando na high school poderem estudar numa instituição canadense. Né? E citou alguns exemplos de outras universidades, além de Winnipeg, como a Universidade de Montreal também, ao qual ela está desenvolvendo parceria. Well, Rebecca, thank you for instance. Keep here. I'm going to talk right now with our franchisee a little bit to understand about his experience. So thanks a lot. Keep here. If anyone have any questions, we come back to you. Léo, bom, a segunda etapa aqui do nosso debate, né, acho que é trazer à tona um empresário de sucesso, né, que além de ser empresário, que atua em outro setor, é pai de aluno Maple Bear, né, e num determinado momento da carreira ele decidiu abrir uma escola, né. Acho que a primeira pergunta Léo, obrigado novamente por participar, né, e por que você decidiu, né, abrir uma escola canadense bilíngue? Oi, Adri. Então, na verdade, é uma história que a gente costuma contar para os pais que nos visitam, né? A minha esposa, quando ficou grávida e nasceu o nosso filho, no momento que nós tivemos que procurar um berçário para colocá-lo, como toda mãe, eu acho que eu vi mais de uma mãe isso, que a mãe nunca acha que aquele berçário ou aquela escola está preparada para acolher o seu filho. E naquele momento, há 10 anos atrás, 9 anos atrás, ela falou que gostaria de abrir um berçário. E aí, naquele momento não fez sentido, mas eu acho que foi uma vontade como mãe de poder ter uma escola de qualidade que pudesse cuidar do nosso filho, né? E aí foi ali que ela despertou. Você falou muito sobre propósito, e eu acho que nós, como um casal, a gente tem um propósito bem legal, porque o sonho e a vontade e o amor de cuidar de crianças é dela, e eu entro com a visão mais empresarial, né? E a gente conheceu a Maple Bear através de uma grande amiga nossa, que foi professora de uma Maple Bear aqui em São Paulo, comentou sobre a Maple Bear, e acho que com 1 ano e meio a gente colocou nosso filho na Maple Bear aqui em São Paulo,
E vendo o desenvolvimento dele, vendo como ele se portava, a gente foi percebendo que tinha algo por trás e a gente percebeu que era a metodologia da Maple que fazia tudo aquilo. Muito bom. Pela sua fala, dá para perceber que você é o Deep Pocket e sua esposa é o Deep Heart, né? Então, acho que dá para ter essa diferenciação aí. Você entra com os recursos, né? Entra com toda a parte administrativa, né? E a sua esposa entra com o coração, com o pedagógico, né? Para aquele olhar cuidadoso e com amor mesmo que a gente tem que ter com as nossas crianças. Agora, bom, vou te fazer algumas perguntas aqui. Aí foi que em 2017 você começou a ter contato conosco, né? Com a Maple Bear. E em 2018 você inaugurou oficialmente a sua escola na cidade de Atibaia, né? Como que é, na sua opinião, esse processo? Como é que é administrar uma escola, né? Na sua visão? Olha, a Maple Bear ou qualquer escola, eu trabalho com consultoria em empresas familiares também, então eu já atuei em diversos segmentos e eu costumo dizer que todas as empresas são parecidas, né? Elas têm os mesmos problemas, só mudam os mercados. Mas uma escola ela tem um quê a mais, né? Eu acho que Eu tô com um delay aqui, tô com pensar em abrir uma franquia é ter um objetivo muito claro e ter um propósito. Eu acho que está muito em voga agora. Eu perdi um pouco do áudio do Léo. Eu tô sem o seu áudio. De alguma forma congelou aqui. Puxa vida. O Léo caiu aqui, gente. Tá. Tivemos alguns problemas técnicos aqui. Essa o ônus e o ônus e o bônus, né? De estar aqui fazendo a webinar ao vivo aqui. Bom, o Léo está carregando aqui novamente, pessoal. Tá? Vamos ver se a gente consegue resolver aqui esse issue. Está entrando novamente aqui. Tá ficando interessante aqui. Então, o Léo, ele abriu a escola, assim, só para contextualizar, ele abriu a escola em fevereiro de 2018, né? Então, como todo empresário, aí, o início estava bastante ansioso, me lembro bem. A gente estava muito próximo, sempre, durante todo o processo de implantação, planejamento da escola, marketing, etc. A gente sempre esteve muito próximo do Léo. E ele conseguiu, com maestria, criar uma rede de relacionamentos na cidade, né? E conseguiu, de fato, ser aceito na cidade, né? Acho que é o que é importante, né? Então, vamos ver se ele volta aqui. Enquanto isso, pessoal, eu vou selecionar aqui, eu tô olhando aqui algumas perguntas, né, de todos aqui, da audiência. Então, tem a Natália aqui que perguntou, bom dia, né, tem uma equipe determinada a abrir uma escola na minha cidade, gostaria de conversar melhor em box. Não, tudo perfeito, Natália, a gente tem, não sei se você pegou os dados aqui, mas a gente está à disposição, expansão@maplebear.com.br. Anota aí o e-mail, envia um e-mail para a gente vai ter o maior prazer em marcar uma reunião com você, né, e poder apresentar melhor um pouco sobre a Maple Bear, falar um pouco mais sobre os nossos projetos e olhar especificamente sobre a cidade que você tem interesse, né? Deixa eu ver aqui a pergunta da Mariana. Bom dia. Em qual endereço da escola no Canadá após a pandemia? Qual o endereço da escola no Canadá? Após a pandemia, vou ir para lá e gostaria de visitar
a escola de lá. Nós não temos uma escola no Canadá, nós temos escolas nos Estados Unidos, nós temos Maple Bear na Ásia, na Europa, toda a América Latina, a gente tem escolas aqui, tanto em processo de implantação como em operação, mas nós não temos escolas no Canadá. Então, lá fica o nosso escritório central, né? A Rebeca está falando diretamente de Toronto, mas nós não temos escolas especificamente no Canadá. Bom dia, moro em uma cidade de 55 mil habitantes, né? Ela tem porte para receber uma unidade da escola? Olha, Henrique, idealmente a gente busca implantar Maple Bear em cidades com mais de 100 mil habitantes, né? Então, a gente olha com bastante critério cada cidade, né? Entender o número de crianças, de famílias com potencial, com renda e com potencial para, de fato, poder arcar com uma mensalidade da Maple Bear. Então, a gente olha o potencial de crescimento da cidade nos últimos 10 anos, olha a situação das escolas, né, das escolas atuais, idealmente cidades acima de 100 mil habitantes. O Giovanni perguntou se nós temos Maple Bear em Guarulhos. Giovanni, a gente tem sim, tá? Temos uma unidade em Guarulhos, próximo ao bairro do Bosque Maia, tá bom? Luiz, a gente pode sim disponibilizar a apresentação, envia um e-mail para a gente no expansão@maplebear.com.br, a gente disponibiliza para você. A Thaís aqui tem uma outra pergunta. Por que a escola não tem o horário da tarde no ensino fundamental 1 e 2? As escolas, isso varia de acordo com a escola, tá, Thaís? A grade de horário, né, disponibilidade de turmas. Mas a gente oferece, sim, né, olhando para a rede como um todo, a gente oferece, sim, tanto opções no período matutino quanto no vespertino. Pode ser que a escola que você esteja olhando ainda não tenha o Fundamental 1 ou não tenha ainda o Fundamental 2. A Maple Bear, ela nasce no segmento infantil, né? A partir do JK, que é o Junior Kindergarten, a criança migra para o IK, que é um período intermediário de pré-alfabetização, e nessa etapa do período de pré-alfabetização, ela começa a ter contato com o português, ela tem contato com as duas línguas, né? 25% das disciplinas são ministradas em português. Dos 2 aos 4 anos é 100% em inglês. Isso por quê? Né? A partir do momento que ela vai para o fundamental, ela já tem que estar preparada não só em relação ao bilinguismo, não só em relação à proficiência linguística, em relação ao inglês, como também em relação à cultura Maple Bear, né? Então, a escola nasce no infantil e aí vai crescendo gradativamente para os outros segmentos. O Alexandre perguntou aqui se a gente pode fazer uma aproximação de investidores, né, com franqueados que estão em expansão. Sim, nós fazemos essa junção, né? Tem muita gente querendo investir em escola, que às vezes não tem tempo, disponibilidade para gerir uma escola. A gente, obviamente, faz uma triagem, faz uma avaliação de cada investidor que nos procura antes de conectá-lo com nossos franqueados. Mas, sim, é uma prática nossa, Alexandre. Alex, a gente pode não só, né, compartilhar aí o Alex perguntou se a gente pode rever a gravação desse webinar. A gente não só pode disponibilizar isso, mas também a gente pode marcar uma reunião contigo, uma reunião individual, né, a equipe está à disposição, e sanar qualquer tipo de dúvida, esclarecer qualquer tipo de situação que não ficou claro aqui nesse webinar. O Alexandre perguntou aqui se todos os professores são nativos na língua inglesa. Não. Nós temos, em algumas escolas específicas, professores que são canadenses ou americanos, inclusive também, ingleses em algumas escolas, mas a maior parte dos nossos professores são brasileiros, são bilíngues,
e tem a proficiência e tem os skills para poder ministrar as aulas. A Ana Maria perguntou aqui, eu li que toda a operação da Maple Bear Internacional foi adquirida pelo Chain. Continua sendo uma empresa canadense, né? A Maple Bear, a operação global, ela continua sendo parte canadense, parte brasileira, né? 70% das operações foram, de fato, adquiridas pelo Grupo SEB, né? Um dos maiores grupos educacionais do país, que foi fundado pelo Chain Zahrer, né? Que é o nosso grande líder, né? Então, que já tem uma bagagem aí de mais de 40 anos na área de educação. Tá? Então, ela continua sendo capitaneada pelo Rodney Briggs, né, que é o presidente global da Maple Bear, continua assim, com a mesma metodologia, com o mesmo nível de entrega, mas alicerçada por um grupo educacional que está investindo muito em inovação, está investindo muito em ferramenta, em transformação digital, está trazendo uma bagagem administrativa, de governança corporativa fantástica, né, e nos apoiando demais dentro desse contexto, principalmente em situações como essa, né. Já aproveitando, a gente implantou a Digital Learning Community em 20 países, então é uma plataforma de interação global para, de fato, manter as escolas ativas, manter a continuidade do ensino através de educação à distância, né? O Frederico fez uma pergunta interessante aqui, né? Como que a gente planeja a curva de crescimento de matrículas? Bom, obrigado, Frederico, pela pergunta. A Maple Bear, ela se tornou... A marca Maple Bear, ela é muito forte, né? Eu visito muitas cidades onde nós não temos Maple Bear hoje no Brasil, e teve situações que eu estava com uma polo parecida com essa do ursinho aqui, com o logo da Maple Bear, e visitando uma escola de outra bandeira, a criança viu que eu estava com uma polo da Maple Bear e me parou, falou, Maple Bear. Eu falei, puxa, como é que você conhece, né? Ela falou, pelo YouTube. Então a Maple Bear, a marca hoje é muito forte. A gente já nasce com um número de matrículas importante, em torno de 40, 50 matrículas no primeiro ano, e vai crescendo, né, o crescimento maior acontece do primeiro para o segundo ano, onde praticamente a gente dobra o número de matrículas. Então, no primeiro ano, praticamente a gente atinge o break-even, as operações atingem o break-even. No segundo ano, normalmente, o número de alunos dobra, em decorrência da entrega, né, do ensino de excelência, os pais começam a divulgar, né, e aí, a partir, começa o crescimento orgânico, né, de 20%, 25% ao ano. A gente tem de volta aqui o Léo. Ô, Léo, tudo bem? A gente perdeu você aí no momento importante da sua fala. Peço desculpas aí. Estou ouvindo normal aí. A gente brinca, estava na internet de escada, deve ter caído, eu acho. Não, sem problemas. Então, bom que você estava respondendo aqui a pergunta. Tem muitas perguntas aqui, está sendo muito legal esse webinar. No nosso primeiro webinar, vão ter outros ainda, que a gente vai ter uma sequência de webinars regionais. Então, só voltando aqui com o Léo, a gente está chegando também no nosso limite aqui do tempo. Vou explorar um pouquinho mais a fala do Léo e trazer um pouco dos insights e experiências dele. Léo, então você estava contando, né, sobre a administração de uma escola, né, que ela não difere tanto de outras empresas, mas que precisa do propósito, né? Como é que eu tinha te perguntado como é que era administrar uma escola, né? A dinâmica de operação de escola. Aí a gente parou. Você pode trazer luz aí essas questões? Como eu estava dizendo, eu acho que como qualquer negócio, é necessário que ele tenha um propósito, né? Eu acho que todo empresário que entra no negócio pura e simplesmente para ganhar dinheiro está fadado a não ter sucesso. Então, eu acho que, óbvio que quando nós entramos no negócio tinha uma vontade de ter um retorno financeiro, mas a questão do propósito, a escolha da própria cidade, de poder fazer uma mudança na comunidade, eu acho que nesses últimos anos, trabalhando com consultoria e a minha esposa advogada,
eu acho que nós nunca tivemos tão próximos de um negócio que traz uma realização profissional fantástica, porque você consegue ver a evolução das crianças. Então, é um negócio rentável, é um negócio que transforma vidas e é um negócio muito gratificante. Então, eu demorei muitos anos para abrir, eu como consultor, trabalhando para várias empresas, demorei muitos anos pesquisando negócios para abrir, e foi em 2017 que, com essa vontade, esse amor, esse propósito da Juliana de abrir a escola versus a análise financeira, que nós tomamos essa decisão, e a gente está super feliz aí, 3º ano de operação, e bem felizes com os resultados até o momento. E, bom, e como que a MapleBear te ajudou? Né? A gente sabe que ser empresário nesse país é ser herói, né? É um grande desafio, né? É vencer algumas barreiras, principalmente em questões burocráticas, né? Tributárias, etc. Como é que a MapleBear, nesse contexto, por ser uma franquia, você não estava sozinho? Como é que foi esse processo? Como que ela te ajudou? Eu peguei bem a transição ali, quando o Grupo SEB comprou, e a gente percebeu que depois da entrada do grupo, a gente teve um ganho de qualidade e profissionalismo, tá? Então, na região, na época foi até você que me orientou, nós tínhamos informações de mercado, nós tínhamos informações sobre a concorrência, nós tínhamos contatos até, eu acho que, dependendo da cidade que você vai abrir, é importante que você tenha uma penetração na sociedade, porque a gente percebeu também que os donos da escola são uma referência para a comunidade. Então, é importante que, se você conseguir criar um networking na cidade para conseguir passar uma credibilidade, que eu acho que, hoje em dia, as empresas vivem de reputação. Então, escola, mais do que qualquer outro negócio, tem que ter uma reputação ilibada, então é importante. E a franquia deu todo esse suporte para a gente naquele início que era um pouco mais complexo, até por não sermos educadores, você bem falou, tanto eu quanto a Juliana não somos da área de educação, então foi importante e vital para nós também no negócio trazer uma coordenadora pedagógica forte, e a gente tem a Carol, que é a nossa coordenadora pedagógica, que é fundamental na operação, e nós fazemos a parte de gestão e administração de recursos para que a empresa continue andando. Mas a franquia foi fundamental no início da operação e continua sendo, né, com os treinamentos, continua sendo com o suporte que vocês dão. A gente sente que a gente está mais respaldado por conta da entrada do Grupo SEB, que tem sido, na minha avaliação, tem sido muito, muito importante para o nosso crescimento. Obrigado, Léo. Só para contextualizar, quando a gente começou a conversar, nós tínhamos 12 colaboradores, né, na MapleBear Central. Hoje nós temos mais de 80, então tínhamos 75 escolas, né, e hoje a gente tem mais de 230. Então, a MapleBear se transformou de fato, cresceu exponencialmente e continua investindo muito nesse suporte para o franqueado. E como que a gente te ajuda hoje? Como que você percebe a interação hoje da MapleBear, agora que você tem um momento que a escola está operando, funcionando? Então, a gente tem quase que contatos diários com a central, né, da MapleBear. Acho que a visita dos canadenses é muito importante. Eu acho que com 2 anos e pouco de operação, eu conheci mais de 10 canadenses que vêm pelo menos 2 a 3 vezes por ano. Nós tivemos até um pouco recentemente, um pouco antes da pandemia, aí, a visita da Bunny, que ficou 2 semanas com a gente, que é uma treinadora canadense que é fantástica. Ela nos ajuda a dar uma oxigenada na equipe, tá? Os pais valorizam demais esse contato de ter os canadenses sempre próximos da gente, passando as orientações. Então, tem a metodologia que é canadense, que é fantástica, que o PISA fala por si só, e tem esse suporte muito próximo na questão metodológica, né? Então, eu acho que esse apoio que a Central nos dá com relação à metodologia, não só metodologia, também com opções de geração de novos negócios, com suporte no marketing. Então, eu me sinto bem seguro de ter feito essa opção por uma franquia, porque seria impossível, por não ser da educação, abrir uma escola sem conhecimento de metodologia, sem conhecimento
de nada. Então, foi fundamental ter o suporte de vocês aí, e continua sendo nessa operação. E você abriria uma segunda escola, uma segunda operação? Olha, com certeza. Eu vendo esses 2 anos de operação e sentindo os números, eu acho que para quem busca um negócio de longevidade, porque tem muitos negócios que começam bem, faturam bem, mas não tem uma vida longa. Eu acho que escola é um negócio que tem longevidade. Eu acho que você pode ver, é difícil você ver uma escola fechando. Então, tem escolas de 30, 50 anos. Para mim, é um negócio que tem longevidade, tem rentabilidade, como toda empresa de serviço, ela tem uma rentabilidade fantástica, tá? Claro que o investimento é alto, claro que lidar com a equipe é um desafio, lidar com as famílias também é um desafio, mas como todo negócio tem os seus desafios. Mas para quem busca um negócio de alta rentabilidade, de longevidade e de segurança, porque quando a gente também tomou a decisão, tinha também essa relação, não só propósito, mas alguma coisa que pudesse nos dar uma renda passiva quando estivéssemos mais velhos. Então, a gente acredita lá que quando nós estivermos com 60 e poucos anos, a escola vai estar sendo tocada por algum gestor e a gente, com certeza, terá uma renda passiva por alguns anos aí. Bom, maravilha. Bom, pessoal, a gente já estourou aqui o nosso tempo. Eu vou convidá-los aí a fazer algumas considerações finais. Rebecca, we are finishing here our time. Would you like to make a final considerations before we finish? And then I will pass the word for Leo. Okay. Please, would you like to talk, to make some considerations? Oh, sorry. I thought you meant you were going to give yours, and then we would go. Yes, okay. Of course. So, thank you very much for your time today. I always appreciate the opportunity to talk about Canadian education and how we can deliver that in regions such as different parts of Brazil, where people don't have access to the quality education that we're able to provide by our partnerships in Canada and our connection to Maple Bear Global. So thank you very much for your time today. And if you have any follow-up questions, of course, you have Adriano's contact, and I'm always available as well to speak further on Canadian education and how Maple Bear delivers that. Thank you very much, Rebecca. It's always a pleasure. Léo, você quer fazer um comentário final? Por favor, a palavra está contigo. Claro, queria primeiro pedir desculpas pelos problemas que eu tive aí, agradecer o convite da Maple Bear, é um prazer poder estar falando com vocês, e dizer que quem busca algum negócio de rentabilidade que tenha um propósito fantástico, que eu acho que isso que é o mais legal, a gente se realiza todos os dias podendo fazer a diferença na vida das crianças e ter uma rentabilidade, eu acho que E nós compramos porque a gente acredita, o nosso filho tem um desenvolvimento fantástico, então a gente acabou optando pela Maple Bear por conta da relação que a gente tem e do exemplo que a gente tem dentro de casa, e eu estou à disposição também, se alguém quiser ter mais algumas informações, eu tive pouco tempo para falar, mas eu estou à disposição de quem quiser saber mais sobre a Maple Bear também. Maravilha, bom, obrigado a todos que participaram. Nós teremos mais webinars, né, e com novos franqueados também ao longo das próximas semanas. Obrigado, Léo, obrigado, Rebeca, foi uma conversa super bacana, super legal. Nós tivemos uma série de perguntas aqui, a gente não teve tempo de responder todas, mas nossa equipe vai responder todas as perguntas que foram feitas, né? Eu vou colocar novamente aqui o contato na tela. Então, esse é o nosso e-mail, expansão@maplebear.com.br, o nosso WhatsApp, a gente está full time aí disponível para poder falar de educação. Para a gente é um grande privilégio, eu sou pai de aluno na Maple Bear também, nós todos aqui somos apaixonados por educação, apaixonados por isso. Então, obrigado a todos, vou finalizando agora, um forte abraço, até o próximo webinar.